Olá pessoas, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, Filosofando a Bíblia. E hoje eu queria falar sobre ter a consciência, os pensamentos de Jesus. E eu queria falar em cima do fruto do Espírito Santo, que o apóstolo Paulo fala em uma das cartas que ele escreve para uma das igrejas. Mas antes de eu falar, eu queria que entendêssemos uma história antes de falar de ter uma consciência de Jesus, uma forma de pensar como Jesus pensa. Porque hoje a gente vê católicos e evangélicos bastante religiosos, mas poucos são parecidos ou têm o pensamento, a consciência de Jesus. E você vai entender por quê. Existe uma carta que foi escrita, na Bíblia, que fala da história do apóstolo Paulo, só que na época ele chamava simplesmente Saulo. Ele era o perseguidor da igreja cristã da época, da igreja de Jesus Cristo. E é tão interessante que ele tem a conversão, cai do cavalo, se você já deve ter ouvido falar da história dele. E aí só que depois que ele se converte, ele passa um tempo muito distante, afastado, até que ele volta depois de 14 anos conviver no meio ali dos cristãos. E aí ele é mandado, Saulo é mandado, que depois se transforma o nome dele em apóstolo Paulo, que significa pequeno. É bem interessante essa mudança de Saulo, que era um cara importante, bem instruído, filósofo, andava no meio de pessoas poderosas da época. Depois Deus muda o nome dele para Paulo, que significa pequeno, perdendo a arrogância, o orgulho, toda a prepotência dele. E aí ele, junto com um outro apóstolo chamado Barnabé, ele foi mandado para uma igreja chamada Antioquia. E lá essa igreja começou a crescer muito, crescer. Foi a primeira igreja que cresceu fora de Jerusalém. E aí aquelas pessoas daquela cidade de Antioquia começou a ver aqueles discípulos de Jesus, porque era assim que eles eram conhecidos. Olha lá, os discípulos de Jesus. Só que aquela igreja de Antioquia começou a fazer a mesma obra que Jesus Cristo fazia. Tanto de milagres, tanto de pregação, tanto de postura, de ética, de integridade. Eles tinham a mesma forma de pensar de Jesus e a mesma consciência de Jesus. Tudo que eles pregavam sobre Jesus, aquela cidade via naqueles discípulos de Jesus. E aí o texto fala, e a primeira vez naquela cidade, Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. E é interessante esse nome, eles eram chamados em Antioquia e em todos os outros lugares onde havia a igreja de Jesus Cristo, de discípulos de Jesus. Mas em Antioquia, porque aquelas pessoas tinham uma boa consciência, um bom testemunho, tinham uma boa ética, integridade, o que eles pregavam eles viviam, o que eles falavam era coerente com as suas ações, e ali, pela primeira vez, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles pareciam com Jesus Cristo. E por isso que, para você ter uma forma de pensar e uma consciência de Jesus, você tem que buscar ter na sua vida o que o apóstolo Paulo chamou de fruto do Espírito Santo. E são 9 características, A primeira é amor. Não tem como você querer falar que você é cristão, que você parece com Jesus Cristo, que você quer ter os pensamentos de Jesus, a consciência de Jesus, se você não amar. E o próprio Jesus fala, o amor é o vínculo da perfeição. Você quer se aproximar da perfeição, e quando a Bíblia fala de perfeição, ela está falando de maturidade, ser maduro, não de pessoa que não erra, que não faça nada errado. Acho que todo mundo vai dar uma bola fora em qualquer momento da vida. Mas o amor é o vínculo da perfeição. Perfeito é ser maduro, íntegro e reto. Uma outra característica do fruto do Espírito é a alegria. E é tão interessante que tem um versículo em Neemias 8:10 que fala que a alegria do Senhor é força. É tão interessante quando você tem uma alegria, você se sente uma pessoa forte. É interessante quando você está triste, você automaticamente se sente fraco, sem disposição para fazer nada. E quando você tem uma alegria de Deus dentro do teu coração, automaticamente você se sente forte. Então essa é uma outra característica do fruto do Espírito, alegria.
depois vem paz. O próprio Jesus Cristo fala, eu vou dar para vocês uma paz que excede a todo entendimento, não a paz que o mundo tem. E qual que é a paz que o mundo tem? Se você tem um bom carro, se você é casado, você tem emprego, você tem dinheiro, você tem paz, porque você tem uma estabilidade. Só que Jesus Cristo fala, eu vou dar uma paz que ultrapassa, que excede a todo entendimento humano. E é tão interessante que eu passei um período, um tempo atrás, de uns processos, de umas situações difíceis, e eu não tinha medo. Dentro do meu coração tinha uma paz que ia se resolver. E não dá para explicar, é uma paz que ultrapassa o entendimento. Era para eu estar com medo, com pavor, porque podia acontecer uma coisa ruim comigo. Acabou se resolvendo, eu acabei resolvendo a situação, mas é interessante que quando você tem a paz de Jesus, que excede a todo entendimento. Depois, ele fala do fruto da bondade. E é tão interessante porque o apóstolo Paulo tem uma outra frase que ele fala assim, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Hoje está muito comum no Facebook, no YouTube, uma pessoa foi pego fazendo uma coisa errada, um crime, uma coisa que é digna de punição mesmo, então não vou falar um exemplo, mas a pessoa foi pego roubando, tentando abusar de alguém. Meu, é assim, você vê as pessoas postando muito no YouTube, batendo nessa pessoa, alguns chegaram a amarrar em poste. Por quê? Porque a gente acha que se a pessoa fez o mal, ela tem o direito de receber o mal. Só que o apóstolo Paulo ele fala o contrário, que a bondade é você não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Não é soltar o criminoso, a pessoa que fez o mal, é simplesmente segurar ela, chamar a polícia, ela ser presa, ser julgada, condenada. Porque as pessoas falam assim, mas ela pegou só tantos anos de prisão, meu Deus. Ficar presa é algo horrível, estar privado da sua liberdade é algo terrível. Mas tem tanto ódio dentro da gente que a gente quer aproveitar que uma pessoa fez o mal para poder também colocar o meu mal para fora. E o apóstolo Paulo fala na bondade, nesse fruto da bondade, que é ter a consciência de Jesus, ser parecido com Jesus. Ele fala, não se deixe vencer pelo mal, porque o mal vence, mas vença o mal com o bem. Um outro fruto é a benignidade. A benignidade parece bondade, mas não é. Porque a bondade é uma coisa que você pode até fazer externamente. Você pode ter até uma atitude de bondade pela aparência, para ser aceito pelas pessoas, para ser aplaudido pelas pessoas, para ser admirado. Você faz uma atitude bondosa. Mas dentro de você não tem bondade. É só uma troca de interesse por alguma coisa que você vai ganhar, de vantagem por ter uma atitude bondosa. Mas a benignidade não. É uma bondade que sai das suas entranhas, sai de dentro de você. E o apóstolo Paulo ele tem uma outra frase também, né? Ele fala, seja criança na malícia, mas adulto no entendimento. E como a gente inverte isso, né? Como muitas vezes a gente, numa situação de fofoca, alguém me fala mal, ou uma situação de contenda, de briga, a pessoa vai e coloca mais lenha na fogueira, tal. Ela não consegue ser adulta no entendimento, ela é criança no entendimento. Então ela fala, é isso mesmo, e tem também essa outra situação, também aconteceu isso. Ela vai, ao invés de, os sentimentos estão ali aflorados, as pessoas querem brigar, querem discutir, ao invés da pessoa tentar ali ser adulta no entendimento, ela é criança no entendimento. E o apóstolo Paulo fala que a benignidade, na frase dele, é ser adulto no entendimento, mas quando é malícia, tem uma maldade, seja criança, seja inocente, não leve para adiante isso, seja criança na malícia, mas quando para ter entendimento, seja adulto. Isso é mais uma coisa de ter a consciência, o pensamento de Jesus. Um outro fruto é fidelidade. Tem uma outra frase do apóstolo Paulo que ele fala para um pastor jovem, que é Timóteo, ele fala assim, o dispenseiro é preciso ser encontrado sempre fiel. O que é um dispenseiro? O nome já está falando, quem cuida da dispensa. A dispensa onde era colocado os alimentos. Então, por exemplo, existe 10 quilos de arroz, 10 quilos de feijão e tem 10 famílias para distribuir.
Se você der 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão para cada família, você é um dispenseiro fiel. Mas se por algum motivo você der 1,2 kg, 1,3 kg, 2 kg para uma outra família, você não vai ser um dispenseiro fiel. Então, uma das características do fruto do Espírito Santo é fidelidade. Você tem que ser fiel. Não importa a situação, não importa a situação de pressão, né? Eu sempre costumo falar, só se conhece alguém de verdade quando ela está sob uma forte pressão ou sobre uma forte emoção. A pessoa tranquila, sentada, todo mundo é ético, todo mundo é íntegro, todo mundo tem fidelidade. Mas quando você está sob uma forte pressão, quando está sob uma forte emoção, aí teus sentimentos de infidelidade, de maldade, vêm muitas vezes para fora. Uma outra característica do fruto do Espírito, para ter a consciência de Jesus, os pensamentos de Jesus, é mansidão. Tem um Provérbios de Salomão que diz assim: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita o ódio. Então você já percebeu, às vezes está conversando com uma pessoa e aí vem uma discussão, as pessoas começam a brigar. Se você continuar com a palavra branda, se você continuar falando com doçura, aquela pessoa que está irritada, que está querendo brigar com você, que está querendo discutir, vai chegando uma hora que ela fala: mas é que você falou isso, mas é que você também, eu fiquei sabendo. Então aí a palavra dura traz mais ódio. A palavra branda vai fazendo o furor, o ódio desviar de você. Então isso é o fruto da mansidão. E para encerrar, longo ânimo. Longo ânimo não. Domínio próprio. O que é o domínio próprio? Eu pulei o longo ânimo, depois eu volto. O que é o domínio próprio? Tem também um texto de Salomão em Provérbios que fala: melhor é aquele que domina os seus sentimentos. Melhor é aquele que domina aquilo que sente, do que um gigante, um valente, que invade uma cidade fortificada e murada. Quando você domina os seus sentimentos, você é melhor, é maior do que um gigante, do que um valente, que domina uma cidade que é toda fortificada e murada. Quantas pessoas não têm domínio próprio? Você vê hoje as pessoas discutindo, brigando, chegando. No Facebook hoje você põe um texto, você fala uma coisa, que a pessoa pensa o contrário, ela vai lá, discute, agride, traz palavras duras. Por quê? Porque não tem domínio próprio. O domínio próprio é aquilo que você pode não concordar, pode não pensar igual, pode até achar absurdo, mas você olha e fala: e eu vou deixar ela pensar dessa forma. Por mais que para mim seja absurdo, seja o contrário, seja até errado, mas eu tenho domínio próprio e vou respeitar a forma dela pensar. E para encerrar, eu pulei longo ânimo. Tem um texto de Hebreus que fala, é até uma palavra meio estranha, né? Deus falando: aqueles que retrocedem, a alma de Deus não tem prazer nele. E também tem outro versículo de Jesus: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. O longo ânimo é assim, não interessa o que está acontecendo, não interessa as coisas que estão dando errado ao seu lado. Aquele que tem longo ânimo, ele não desiste, ele continua, ele vai andando mais um tempo. Aí tem uma hora que ele percebe que aquilo não dá mesmo, que não vai dar certo, aí vai para um novo projeto. Mas enquanto ele vê a possibilidade, a expectativa, ele não fica olhando só para aquilo que está na frente. Então, isso foi as características do fruto do Espírito. Para que você tenha uma boa consciência de Jesus. Para que você possa ter a forma de pensar de Jesus. E para que você não seja apenas um discípulo de Jesus. Mas como aconteceu naquela cidade lá em Antioquia. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristão. Porque eles pareciam com Jesus. Que você possa buscar como essência, ter na sua vida o fruto as características do fruto do Espírito Santo. Amor, que é o vínculo da perfeição. Alegria, que é força. A paz de Jesus, que excede, ultrapassa todo entendimento. A bondade, você não se deixar vencer pelo mal, vencer o mal com o bem. A benignidade, ser sempre criança na malícia, mas adulto no entendimento. O longo ânimo, nunca retroceder, mas sempre perseverar. Né? Quem põe a mão no arado, quem está arando na terra não pode olhar para trás. A fidelidade, seja sempre um dispenseiro fiel, que saiba distribuir bem os alimentos para aqueles que precisam de forma fiel.
Não seja vencido por pressão, sob forte emoção. Continue mantendo as suas características. A mansidão, a palavra branda desvia o furor. Se as pessoas vêm com ódio para cima de você, vêm com formas agressivas, mantenha a brandura. A palavra branda desvia o furor. E domínio próprio. Melhor do que ser um valente, do que ser um gigante que invade uma cidade fortificada e murada, é aquele que tem o domínio próprio, que domina os próprios sentimentos. Que você possa buscar isso, se você quer de verdade ser chamado de cristão. Não importa se você frequenta igreja, não importa se você frequenta alguma religião, mas se você quer ser cristão, parecido com Jesus, ter a consciência de Jesus, você tem que buscar como prioridade ter o fruto do Espírito, as características do fruto do Espírito. Tá bom? Deus te abençoe.